Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 19 de julho de 2021. Antes, porém, deixe o seu like e no final comente e compartilhe. É muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Eu me chamo Maxwell e você é muito bem-vindo neste canal. Cresçamos, pois, na graça e no conhecimento. Assista até o final do vídeo. Isso é muito importante. Vamos ler. Provérbios, capítulo 19, versículos 18 e 19. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo te exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer dano, porque se tu o livras, ainda terás de tornar a fazê-lo. Salmo, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 21. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna,
por Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28, versículos de 1 a 21. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais e os poderosos, e todo o homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre, com as suas casas, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro, e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E ouro puro para os garfos e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor, por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te
e tem bom ânimo, e faz a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 30. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é o palácio para o homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais e pedras de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho eu, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória, por quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que é o teu povo que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti.
E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo. E a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo o Israel lhe obedecia. E todos os príncipes e os grandes e até os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo o Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 19 de julho de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 20 de julho, se Deus nos permitir. Fique na paz.